Olá pessoal, professor Wilson Cândido de volta com mais um vídeo da série TDAH e estimulação cognitiva. Dessa vez conversando sobre a história do TDAH, uma condição diagnóstica que já existe há muito tempo e que algumas pessoas insistem em afirmar que seja modismo, que seja invencionice para justificar comportamentos inadequados. Bom, em 2012, o Journal of Attention Disorders publicou uma descoberta de um livro de 1775, ou seja, há 245 anos atrás. Um livro de artes do médico alemão Melchior Adam Wiechert, com um capítulo que fala ou descreve o déficit de atenção, que ele chama de Attentio Volubilis, com características aí comportamentais que hoje se enquadram no que chamamos critérios diagnósticos para o TDAH. Então, foi a primeira denominação do que chamamos TDAH. Alguns trechos do livro em que se pode identificar o transtorno são esses. Essas pessoas sentem necessidade de se concentrar por mais tempo e com mais insistência que as outras. Qualquer inseto, qualquer sombra, qualquer som ou até mesmo uma lembrança é capaz de desviar essa pessoa de sua tarefa. Essas pessoas só ouvem metade do que lhes falam, guardam na memória ou dão informações só da metade do que ouviram e de uma forma pouco clara. Essas pessoas são inconstantes na execução do que fazem, são descuidadas e são imprudentes. Esses são trechos desse livro. Segundo esse médico alemão, a causa desse comportamento seria a velocidade e o volume de informações que eram fornecidas a essas crianças. E nessa época, o tratamento indicado seria o isolamento no escuro, banhos frios ou banhoterapia, bebidas quentes e ácidas, abstinência do café e temperos, cavalgadas e exercícios físicos. Isso era a indicação para aquela época. As primeiras descrições de quadros semelhantes do TDAH datam aí do século XVIII, sendo a primeira descrição mais detalhada do início do século XX, com o trabalho de Steele, em 1902, que escreveu sobre psicopatologias da infância. Desde então, ao longo de toda essa história, o TDAH passou a ganhar diversas nomenclaturas, como lesão cerebral mínima, disfunção cerebral mínima, chegando aos tempos mais modernos com uma denominação chamada transtorno hipercinético. E agora, desde o DSM-4, chamado de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, que é o que a gente entende hoje como essa condição diagnóstica do tipo desatento, do tipo misto e do tipo combinado. Se fizermos um percurso histórico, uma linha do tempo para essa condição diagnóstica, vamos dizer que em 1798 se falava sobre impaciência, inquietação e agitação mental. Era essa a classificação para o TDAH. Em 1902 foi chamado de defeito de conduta moral. Em 1934, desordem pré-encefálica. Em 1940, lesão cerebral mínima. 1950, disfunção cerebral mínima. 1968, reação hipercinética da infância, lá no DSM-2. 1980, ainda no DSM-2, TDAH. 83, TH, o transtorno hipercinético, no CID-10. Em 1987, no DSM-3 revisado, TDAH, mais uma vez se repete enquanto condição diagnóstica. Em 1994, TDAH no DSM-4 e em 2013, 2014, continua TDAH no DSM-5. Então, o TDAH nessa linha histórica, ele é sim uma condição diagnóstica real, presente em todos os espaços, né, independente de qualquer condição que esse espaço traga. É genético, ambiental ou multifatorial. Então entendemos aí que não é uma situação inventada, é uma situação cada vez mais recorrente que necessita do nosso entendimento para essa condição e da busca de ferramentas que melhor auxiliem pessoas que estão dentro desse quadro, que considerado aí um quadro que pode trazer diversos prejuízos à vida funcional do sujeito se não tratado de forma coerente e pontual
a partir do seu processo de identificação e fechamento diagnóstico. Então vamos dizer, dentro da linha do tempo, que em 1980 o DSM utiliza o termo TDAH. Em 87, na revisão desse DSM, ele expõe o ponto central do problema, que é a dificuldade de concentração e de atenção vinculado aí a um quadro de inquietação. Em 87, mais uma vez reforçando, ele vem como um distúrbio que passa a ser chamado de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Tanto a desatenção quanto a inquietação estavam frequentemente envolvidas nesse quadro. Anos mais tarde, com a revisão do manual, então o nome do TDAH permanece aí enquanto TDAH e até hoje, dentro das nossas classificações, permanece como TDAH. Dentre os critérios diagnósticos que desde então se observam, estão aí de novo, mais uma vez, a inquietação, a impulsividade e o déficit de atenção. E sempre lembrando que é importante observar se isso acontece em mais de um ambiente, melhor em 2 ou 3 ambientes, se tem uma persistência de duração e intensidade desses sintomas, e se tem aí pelo menos 6 sintomas do tipo desatento, impulsivo e hiperativo para se encaixar de fato nessa condição do diagnóstico. Então, mais uma vez reforçando que é um diagnóstico que já existe há muito tempo, há mais de 2 séculos até, mas que só ganhou de fato essa nomenclatura TDAH da década de 80 para cá, porque se entendeu aí esse conjunto de sintomas que trariam prejuízos nas diversas áreas funcionais desse sujeito, nas áreas sociais, nas áreas escolares, familiares, profissionais, em função da presença recorrente desses quadros sintomáticos. Então vamos dizer mais uma vez e reforçar que o TDAH não é uma condição inventada, é real, tá? Não é falta de disciplina familiar, não é culpa de pai ou mãe, né? É uma condição que está presente independente de qualquer culpabilização, independente de qualquer disciplina ou educação familiar. Ele vai chegar em todos os espaços, já está em todos os espaços, e é necessário que cada profissional, seja o professor em sala de aula, desde creche, pré-escola, ou nos níveis mais avançados da sua escolarização, seja um profissional da terapia ocupacional, da fonoaudiologia, da psicologia, que é muito importante nesse caso, da psicomotricidade, né, da psicopedagogia, da neuropsicopedagogia, da neurologia infantil, ou da neuropediatria e da psiquiatria infantil, precisam cada vez mais compreender como tudo isso funciona para precocemente, a partir dos encaminhamentos que aconteçam, também se fechar esse diagnóstico precoce, lembrando que é importante pelo menos a partir dos 4 ou 5 anos, para que a estimulação aconteça e as ferramentas de intervenção de ordem clínica e institucional também aconteçam. O TDAH está na história. Ele tem uma história e ele existe há séculos. Mais precisamente, mais de 2 séculos. Que já teve diversos nomes, diversos entendimentos, diversas formas, inclusive, de condutas de intervenção. E que hoje entendemos que TDAH são inteligentes, podem se virar sozinhos, mas podem ter prejuízos na sua funcionalidade em função dessas 3 situações que a gente vem repetindo em todos os vídeos: déficit de atenção, impulsividade e agitação. Que com a medicalização e as intervenções nos atendimentos clínicos institucionais podem trazer aí grande e significativo funcionamento para esse sujeito enquanto vida independente e vida autônoma, chegando aí a trabalhar e a tornar-se, né, autônomo, independente, mesmo com o TDAH ainda presente em pelo menos 50% dos seus sintomas na vida adulta. Mas se não tratado, teremos aí diversas problemáticas associadas. Portanto, cada vez mais devemos entender que é uma condição real e que precisa também da nossa real participação e envolvimento para que as coisas possam funcionar bem para cada um deles. Eu sou o professor Wilson Cândido e esse é mais um vídeo da série TDAH e Estimulação Cognitiva. Abraço.